Bem-vindos, eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre arte gótica na Idade Contemporânea. Compreender a arte gótica, percebendo como o surgimento das cidades transformam a antiga arte românica na vanguarda gótica, para que a Igreja Romana possa recuperar seu poder e supremacia na recém-formada Europa. Também veremos seu impacto na Idade Contemporânea. Vamos fazer 3 perguntinhas, gente, só para a gente poder entrar dentro desse clima de arte gótica para ver como aconteceu essa transformação que a gente percebe até os dias de hoje. O enriquecimento pode afetar a cultura de um povo? Você acha que, de repente, se a população se torna mais rica, ela vai mudar a forma dela ser? A arte pode ser usada como objeto de propaganda? Será que eu posso vender uma ideia através de manifestação artística? Será que eu faço você comprar uma ideia a partir de uma arte que eu exponho a você, que eu mostre para você? E o estilo gótico ainda atrai apreciadores dos dias de hoje? Você acha que a arte gótica que foi lá da Idade Média, estamos falando em 300 depois de Cristo, será que essa idade ainda tem alguma coisa que reflete os dias de hoje? Essa aula vai responder vocês, ok? As antigas peregrinações religiosas deram origem às igrejas e, consequentemente, surgem os povoados à sua volta. No século VI, no século XI, o comércio traz a vida para as pequenas vilas rurais que se tornam cidades. Nasce assim a burguesia. Nós vemos aqui uma igreja de São Jorge, lá na Bulgária. O que está acontecendo, pessoal? Nós temos agora uma recém-formada Europa. Nós tivemos a figura de Carlos Magno, que ele era rei dos francos, ele assume o local onde era o antigo Império Romano que tinha caído, e ele organiza esse império espalhando a religião, e agora a religião e o governo se tornam uma coisa única, então um compartilhamento de poder. E nisso eles querem propagar a ideia da religião, ele quer conquistar as pessoas que não são católicas para tornarem elas católicas. Agora a gente vê que com isso começa a ter as peregrinações. Essas peregrinações que as pessoas começam a buscar os locais bíblicos, locais que aconteceu alguma coisa, onde teve santos, cada parada das peregrinações se tornam pequenas cidades. E essas pequenas cidades agora elas estão se desenvolvendo. Elas estão saindo do período românico, estão indo para um período gótico, ou seja, elas estão saindo de uma cidade de interior e estão se tornando agora uma cidade grande. Está tendo comércio. Essas cidades estão fervilhando, agora essas cidades são muradas, surgem os burgos. Burgos são exatamente cidades que têm uma proteção externa. Agora nós temos uma igreja maior, chamada de catedral, uma igreja emblemática, grande, sublime, uma nova estética. E com isso vai surgir uma classe chamada burguesa. Essa classe burguesa ela vai substituir os antigos nobres. Os antigos condes, barões, marqueses, agora são substituídos por burgueses. Burgueses são bancários, são artesãos, são mercadores, são as pessoas que fazem a economia girar. E enquanto tudo isso, a Europa está tendo uma grande reviravolta. Nessa reviravolta, a campanha das cruzadas para reconquistar Jerusalém acaba fracassando. Com isso, as portas da recém-formada Europa, os muçulmanos começam a fazer conquistas estratégicas. Nós temos agora um choque de religiões. Nós temos uma tentativa da igreja conquistar Jerusalém como um bem político, vamos colocar dessa forma, porque era a terra bíblica, só que eles perdem para os muçulmanos. E os muçulmanos estão avançando a sua campanha religiosa também. Então nós estamos tendo o quê? Um choque de ideologias nesse momento na Europa. A população das cidades, com uma economia crescente, se torna mais materialistas. As igrejas perdem o poder da força na manipulação. Ou seja, no período românico, você entrava numa igreja escura, você entrava numa igreja de paredes grossas, tinha o medo. A pessoa sabia que se não fosse na igreja, ia para o inferno. Então existia o terror. Era uma forma de fazer com que o povo ficasse no cabresto. Agora, com essa economia crescendo, entrando dinheiro nas cidades, as pessoas se tornando pessoas mais abastadas, eles começam a ter a confiança no seu eu, eles começam a ver que eles têm capacidade, eles começam a perder esse medo da igreja, então as pessoas começam a sair das igrejas. Então a força da manipulação ela perde, está acontecendo um lampejo do humanismo, o humanismo vai dar o início do que a gente vai chamar de renascimento, o renascimento das artes, o renascimento de toda uma cultura. Como a igreja está vendo que ela está perdendo o poder, ela tem que fazer uma estratégia rápida. A estratégia rápida qual que vai ser? Vai ser o surgimento da arte gótica, numa forma de poder trazer esse povo novamente para dentro da igreja românica. Então Abade sugere, amigo e confidente do rei Luís VI da França, sugere ao rei uma aliança com a igreja. O rei aceita autorizando a reconstrução da igreja de Saint-Denis num estilo novo. Gente, lembrando vocês, Saint-Denis
é o padroeiro da França. Nessa mesma igreja, Carlos Magno, aquele que construiu, vamos colocar, toda a estrutura do que a gente conhece hoje da Europa, ele que fez com que a igreja subisse ao poder juntamente com o Estado. Agora os reis têm que ser coroados pela igreja e os reis protegem a igreja. Agora, nesse momento, o Abad Suger, ele faz uma aliança com o rei. Ele faz essa aliança com o rei Luís VI para que o rei tenha força e para que a igreja também tenha força. Então, dessa forma de aliança que foi feito, a reconstrução da igreja de Saint-Denis significa um ato simbólico dentro da França. Vai dar uma cara nova para a igreja e vai dar mais prestígio para o próprio rei e para o próprio governo. Então foi uma aliança mútua. A igreja e o reinado, eles vão se ajudar para que os dois sejam divulgados. Então, dessa forma, a igreja está trazendo um novo ambiente para os fiéis que tinham saído da igreja. Eles vão trazer uma arquitetura nova. Essa arquitetura faz com que a pessoa se sinta como se estivesse dentro do céu. Vai dar verticalidade, vai dar os vitrais, vai dar luz, vai dar uma nova roupagem para a religião. E o que acontece? Na reinauguração agora da catedral, lembrando vocês que nós tínhamos antes uma igreja, agora nós temos uma catedral, que vem da palavra cátedra, significa assento, ou seja, literalmente é a cadeira do bispo, ou seja, de uma igreja rural, agora se torna uma mega igreja de uma cidade grande. A Saint-Denis, o povo fica pasmo com a verticalidade, com a luz do ambiente. O arco ogival trouxe paredes mais finas, colunas menores, mesmo a planta baixa da cruz latina, mas com espaçamento muito maior. O que acontece? Aquilo que já falei nas outras aulas para vocês. Se eu tenho uma estrutura pesada, apoiada numa única base, essa estrutura ela não consegue se equilibrar, ela concentra muito peso numa única estrutura. Mas com o arco, eu vou fazer com que todo esse peso seja distribuído. O que vai acontecer? Com a distribuição do peso, eu posso fazer paredes mais finas, eu posso fazer construções mais altas. E com isso eu vou ter uma igreja enorme. Qual que vai ser a sensação da pessoa que vai entrar nessa igreja nova, nesse estilo novo? Ele vai ver as aberturas de luz muito grandes, janelas enormes, muita luz, e como é uma construção muito mais alta, a pessoa vai se tornar pequena. Ele vai ver aquele pé direito lá de 12 metros, e ele vai se sentir minúsculo e vai parecer que ele entrou no próprio céu. Essa é a estética que a igreja quer colocar, que a pessoa se sinta em outra dimensão, como se ela tivesse ido para o céu e estivesse vindo o próprio céu. E, inclusive na parte de cima é feito aqueles tetos maravilhosos que dão aquela sensação de teto aberto, daquela sensação da ilusão de ótica de ver o próprio céu no teto. Então isso vai trazer uma nova roupagem para a igreja e vai trazer uma força e trazer os fiéis de volta para a religião. E o que acontece? Graças a isso vai começar uma competição dentro das cidades. Essa competição pelo status da cidade com maiores catedrais. O materialismo alcança o meio religioso. A Catedral de Notre-Dame passa por reformas de 1163 a 1330, sempre ostentando mais melhorias. Lembrando que uma das principais brigas que aconteceu entre as catedrais de Saint-Remy e Notre-Dame foi que quando Abad Suger ele fez a reconstrução ali da Catedral de Saint-Denis, ele acabou esquecendo de convidar Maurice de Sully, que era o bispo de Paris. E com isso os dois ficaram meio brigados e o Sully fez o quê? Ele foi lá e construiu Notre-Dame. E Notre-Dame foi tão grandiosa e tão forte na sua arquitetura que ele ficou o quê? De 1100 a 1300 ficou praticamente 100 e poucos anos reformando essa igreja até deixar naquilo que era o ideal. Ou seja, foi trazendo cada dia mais e mais arte, mais e mais decoração para deixar uma coisa melhor. Então isso fez com que cada cidade agora eles fizessem uma competição para mostrar quem tinha a maior catedral, quem tinha a maior igreja. Então, quanto maior a igreja, maior status da cidade, maior importância da cidade. Isso se tornou uma marca registrada em cada cidade da França. E o catolicismo romano começa a trazer o sincretismo dos povos do norte. Figuras antropomorfas, quimeras e gárgulas, que têm o início na iconografia maternalista, uma forma de trazer os não cristãos para as catedrais e para a religião romana. Olha que interessante, gente. Dentro das religiões antigas existia muito a figura dos animais. Então, muitas vezes nós tínhamos deuses que tinham figuras animalescas junto com esses deuses, ou deuses que se transformavam em animais. Por exemplo, o Zeus se transformava numa águia. Então nós tínhamos da cultura fora da Igreja Católica, nós tínhamos a cultura dos animais. E a Igreja Gótica ela começa a trazer
antroposomorfismo, ou seja, a mistura de pessoa com animais, uma figura única. Por que isso? Para atrair exatamente aquelas pessoas que são de fora da Igreja Católica, para eles verem alguns objetos que os identifiquem. Então, com essa identificação, pessoas vão ver aquele gárgula lá em cima da igreja e pensar, pô, já vi isso na minha religião, eu vou entrar nessa igreja para ver o que tem mais ali que seja parecido com a minha antiga religião. Então, as pessoas começam a ver coisas parecidas. E outra coisa, maternalista. O que é o maternalismo? Até então, nós tínhamos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a Igreja Gótica sente a necessidade de trazer as figuras femininas dentro da religião. Lembrando que na época rupestre, vamos colocar dessa forma, desde o homem da pré-história, já tem a figura da mãe natureza, a figura da deusa feminina. As deusas femininas foram as primeiras deusas que existiam no mundo. E as religiões antigas, antes da Idade Média inclusive, da Idade Antiga, elas tinham muita questão da figura feminina como deusas. Automaticamente, quando a Igreja Católica trouxe a figura feminina para dentro da religião, começou a trazer interesse daqueles que não eram católicos para dentro desse conjunto religioso. Eles começaram a ver a figura feminina e começaram a ser atraídos. Então, com isso, começou a ter mais pessoas entrando na igreja para ver essas similaridades que tinha fora da igreja. E isso foi um marketing muito forte. Então, baseado em tudo isso que a gente viu até agora, gente, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quais foram as circunstâncias que levaram a igreja de Saint-Denis a ser reformada? Responde para mim, por que existiu essa reforma? Eu estou aguardando a resposta de vocês, até daqui a pouquinho. Ok, pensaram, responderam? Manda para mim as respostas, tá bem? Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Nós deixamos a arte gótica lá, vamos colocar até 1350, mais ou menos, o finalzinho da Idade Média, quase início do Renascimento. O que vai acontecer? Nós estamos agora falando nos anos 80. Será que a gente vai ter uma ligação com essa arte gótica antiga? Lembrando vocês que o gótico deixava muito bem diferenciado a questão do céu. Então ele trazia muito a questão do céu, muita questão daquela transição da pessoa estar em outra dimensão. Mas quando se fala em céu, tem outro lado, tem o lado mal, tem o lado sombrio. Então é uma dualidade que existia no mundo gótico. Só que agora, falando dos anos 80, nós temos uma dualidade também agora. A dualidade daquilo que é escuro e daquilo que é claro. Na modernidade, o termo gótico acabou ganhando outras características, fazendo parte, por exemplo, da cultura pop da década de 80, com os gêneros musicais e também ligados à moda e comportamento entre os adolescentes e jovens. Nós temos aqui na figura a famosa banda The Cure, que apesar de não se autodeclararem góticos, são considerados assim por muitos críticos. O que acontece? Dentro de toda a história humana, sempre as trevas elas são relacionadas ao mal, enquanto a luz é relacionada ao bem. Dentro dessa questão do gótico no mundo moderno, nós vamos ver que arte pop, por exemplo, que vai surgir logo depois da guerra, ela vai ser algo que vai combater o consumismo. Então vai falar sobre o excesso de consumismo, o excesso de materialidade. Uma materialidade que existia lá no plano gótico, lá na Idade Gótica, e agora está sendo combatido também nessa idade contemporânea. Então isso é uma coisa que está muito presente. E essas pessoas são pessoas que, vamos colocar, somos pessoas rebeldes, são pessoas que são contra a cultura, é uma cultura totalmente da cultura vigente. Então eles são contra as modas. Como a moda é exatamente você consumir, você ter muito, você representar o que você tem, eles vão fazer uma contracultura
colocando assim, eu posso ter pouco, eu posso ser feliz, eu posso não ser essa pessoa toda iluminada que em você e posso ter o meu jeito de ser. Então eles tentam ser o inverso da sociedade. E esse inverso da sociedade eles estão pegando o aspecto do gótico, daquela figura dos animais, aquela figura do escuro, aquela figura do mal, das trevas, eles estão trazendo para o contexto para ser um sinônimo de rebeldia. Então eles estão trazendo o ato rebelde, aquela coisa de fazer um comportamento contra a cultura que está existindo nesse momento. E essa contracultura ela se torna cada vez mais forte. E de que forma? Ela vem pela música. Nós temos, por exemplo, o pós-punk. Punk surge lá na Inglaterra. Era uma coisa que está falando um protesto contra a extinção das nações indígenas norte-americanas, por isso que eles usam o moicano. Aí mais tarde eles começam a utilizar já as cores escuras, eles partem para o gótico, vai surgir a geração dark, vai surgir a geração emo, todos eles que estão contra a sociedade, eles não concordam com a sociedade vigente, eles fazem essa não concordância através da sua própria roupa e através da sua música, fazendo atos de protesto, uma grande característica da arte contemporânea. Então são nihilistas. O que é o nihilista? Nihilista é aquele pessoa que não encontra fundamento, não encontra razão do que está acontecendo, não encontra fundamento. E o nihilista é uma pessoa que ela consegue viver por si só, ela não precisa do sistema para viver, mas ela pode fazer suas próprias regras. Então eles têm características sombrias e soturnas. Soturno significa sem alegria. Então eles transparecem na própria roupa, na própria vestimenta que eu não concordo com essa sociedade. Então como eu não concordo, eu vou transparecer que eu quero o outro lado. Eu não quero esse lado bonitinho que vocês estão apresentando. Eu vou para o outro lado, que pelo menos o outro lado eu posso ser o eu como eu sou. Então eles começam a usar roupas pretas, adereços como correntes, maquiagem pesada, alusões aos temas ligados à literatura de personagens de terror, como por exemplo vampiros. E vampiros é uma coisa, gente, que existe há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, os sumérios já tinham história de mortos-vivos, a história de zumbis, babilônios já tinham, toda a Europa Oriental já tinha, e isso se tornou como uma cultura, e uma cultura que vai ter uma transformação lá no expressionismo alemão, que a gente vai ver agora. Padrão cultura gótica do século XIX, século XX, século XXI. Ainda nos dias de hoje, temos o impacto da teatralidade do estilo gótico. Teatralidade no que sentido? Teatralidade é que você tem uma ação de um movimento real entre o bem e o mal, uma coisa que está aparecendo, você está vendo acontecer naquele momento. Inicialmente na literatura. Se a gente falar sobre literatura, como já tinha as lendas dos vampiros, desde a época lá da antiguidade, e nós tivemos isso na Europa Oriental, estou falando de Romênia, estou falando de países como Bulgária, países nórdicos. Nesses países, inclusive, falando de Idade Média, falando de Idade Moderna, estou falando de 1350 até 1850, ainda tinha notícias de vampiros, ainda tinha notícia de pessoas que existiam, inclusive, rituais. Então, a pessoa, muitas vezes, por exemplo, na Alemanha muitos eram enterrados decapitados, ou seja, era retirada a cabeça para não ter perigo dessa pessoa se levantar e se tornar um morto-vivo. Algumas pessoas abriam caixões e encontravam a pessoa inteira, o que eles faziam? Colocavam estacas no coração para que essas pessoas não revivessem. O medo, até 1850 mais ou menos, o medo que pessoas se levantassem. A Áustria, inclusive a imperatriz austríaca, mandou que fosse investigado sobre essa questão, até que o pessoal investigou e falou, não é mentira, e ela deixou claro, é mentira, não existe, mas as lendas urbanas continuavam, e como cultura. E, inclusive, em 1819, um homem chamado John Polidori, ele escreveu um clássico chamado O Vampiro, e esse O Vampiro se tornou uma literatura obrigatória, porque a lenda que era passada oralmente de pessoa a pessoa agora está escrita como romance. Logo em seguida, em 1922, o que vai acontecer? Você lembra que eu falei da Alemanha? O expressionismo alemão vai trazer Nosferatu. Nosferatu é um vampiro feito da forma alemã. Um vampiro muito feio, um nobre, mas ele se torna o primeiro vampiro que é colocado nas telas. E logo em seguida, esses cineastas e esses teatrólogos alemães que eles fogem da Alemanha por causa da Adolf Hitler, por causa do início da Segunda Guerra, logo em seguida, alguns deles vão para os Estados Unidos e vão fazer o quê? Vão fazer o cinema dos Estados Unidos e vão fazer o quê? O cinema americano do terror, uma coisa que não existia. Então, o que vai acontecer? O expressionismo alemão dá origem aos filmes. Nós temos o destaque Drácula de Bram Stoker, 1897, livro, ele é transformado em filme em 1931, com o diretor Todd Browning. Então, agora, o cinema propaga essa cultura gótica para todo mundo, trazendo o gótico através dos vampiros, através de Frankenstein, através de lobisomens. Então, vai trazer toda essa cultura dos animais e dos monstros, dos mortos-vivos zumbis.
Nós temos o terror, escuridão, sobrenatural e imaginação, uma tendência literária. Ela vai pegar cinema, artes plásticas, ideologia social, tribos, que já falamos, design e até mesmo jogos eletrônicos. E nós temos o Brasil, Memórias de Brás Cubas, um morto contando suas próprias memórias. Então isso, gente, essa estética do sombrio existe nos dias de hoje e permeia o campo do sombrio soturno, aparece atualmente por meio da cultura pop, em animes, histórias e quadrinhos, filmes, e vai revolucionar o cinema. Quando nós vemos uma Liga da Justiça, quando nós vemos um Harry Potter, quando nós vemos um Game of Thrones, quando a gente vê, por que não um Avatar, a gente está vendo essa coisa do sobrenatural, a gente está vendo essa coisa do imaginável, as trevas, a claridade, o escuro, o céu, o inferno, a gente está vendo tudo isso acontecendo na nossa frente. Lembrando que lá na Idade Média teve Dante Alighieri escreveu o Inferno, Inferno de Dante, que já foi uma coisa que impactou, e nos dias de hoje ainda ressoa, trazendo toda essa cultura que nós vemos até hoje. Ok, pessoal? Agora, baseado em tudo isso, responde para mim. O gótico hoje em dia tem algum outro significado? Cita exemplos. Eu estou aguardando a resposta de vocês. Até daqui a pouquinho. Ok? Responderam lá, pessoal? Manda para nós a resposta, ok? Pessoal, o que a gente viu hoje? Nós compreendemos o que é a arte gótica e como ela trouxe uma nova estética internacional. Uma alta afirmação da igreja para tentar recuperar o poder perdido, marcando o final da Idade Média. E vimos seu impacto nos dias de hoje. Então, o que acontece? A igreja estava perdendo poder e a invenção do gótico, que surge exatamente na região norte da Europa, na questão da França, ela vai se tornar um estilo internacional e ela vai trazer para a Igreja Católica a grande força que ela precisava, para tentar firmar a sua posição dentro da cultura, para fazer com que aqueles que tinham saído da igreja por causa do materialismo, que eles voltem para a igreja e continuem dentro da igreja. Essa é a tentativa deles. A única coisa que vai atrapalhar é quando vai surgir o humanismo, que vai acontecer o renascimento. Mas mesmo assim, a igreja, pela arte, ela consegue manter o seu poder, mesmo não tendo o poder temporal, mas ela consegue ter o poder religioso. E nós vimos também que o impacto nos dias de hoje, toda a cultura pop que nós vemos hoje. Então, o gótico, que lá ela se torna um senso de unir o catolicismo e trazer as pessoas para dentro, agora no tempo presente o gótico se torna um sinônimo de rebeldia, um sinônimo de aquilo que você não concorda com o sistema. Baseado no quê? Baseado em todas aquelas lendas urbanas que existiam. Aquela lenda dos vampiros, lenda dos lobisomens, dos mortos-vivos, zumbis. Tudo isso que simbolizava o mal se torna inimigos do homem comum. E essa inimizade dos homens comuns se torna, a partir da década de 80, um sentido de contracultura, um sentido de utilizar isso como um outro lado de uma sociedade, um sistema de protesto, que nós temos até hoje. Então, quando você vê um filme de Harry Potter, pode ter certeza, você está vendo toda a influência gótica do passado no presente, mas trazendo a questão de aventura, a questão de uma coisa a mais, o outro lado de uma cultura que não é vigente, mas pode se tornar uma contracultura, mas pode se tornar uma coisa divertida também. Então vai dar todo o impacto nessa geração que nós temos agora. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora, a gente tenha visto bastante vários aspectos de como a arte pode influenciar o passado, pode influenciar o presente e, por que não, influenciar o futuro, e como ela vai ser um reflexo da sociedade. Tudo que está acontecendo, a arte está sendo um espelho dessa sociedade, está trazendo para nós visualmente, pelo som, está trazendo pelo teatro, está trazendo pela dança, está trazendo tudo isso visualmente para a gente poder enxergar e porque não ouvir também o que está acontecendo na sociedade nesse momento. Essa é a função da arte, espelhar aquilo que está acontecendo na sociedade agora. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.